Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Vim hoje aqui falar um pouquinho sobre autismo, entre outros transtornos, e como eu, como profissional psicopedagoga, trato dessas crianças em consultório, de acordo aí com a ciência ABA, que é a análise do comportamento aplicada, e a ciência Denver, que é o complemento do ABA. Então, separei alguns tópicos para que juntos aí podemos acolher essas crianças de uma maneira assertiva. O que é autismo? Transtorno do espectro autista. É um transtorno, como o nome diz, que afeta a comunicação e o comportamento social dessa criança. Então, ela tem dificuldade de se comunicar, de se fazer entender e tem dificuldade de interagir na sociedade. O cérebro de uma pessoa divergente não vai funcionar como um cérebro de uma pessoa neurotípica. Precisamos entender que há uma maneira de funcionar ali diferente, que precisa de todo o respeito e de todo o acolhimento. Falando um pouquinho e entendendo um pouco sobre os níveis quando se trata do autismo. Muito se fala entre nível 1, nível 2 e nível 3. Não gostamos muito de rotular níveis, porque as pessoas tendem a pensar aí que a criança que é nível 1 não precisa de tanto suporte quanto o nível 2 e 3. Vamos explicar um pouquinho o que seria aí o nível 1. Eu anotei aqui, manter conversas e comportamentos repetitivos. Então, é aquela pessoa, aquela criança que simplesmente não consegue participar de uma roda de conversa, não consegue ficar ali. Para ela é muito difícil focar naquela rodinha, da rodinha de história, onde todos estão sentados e comentando sobre a história. É muito difícil para ela. E ela tende a fazer comportamentos repetitivos. Então, pode andar de um lado para o outro, girar, bater palmas, entre outros comportamentos. Nível 2, dificuldade visível de comunicação e interação social. Então, você vê logo de cara que aquela criança não se comunica e não consegue socializar de nenhuma forma. É totalmente difícil para ela se comunicar de uma maneira de se fazer entender com os amigos, de puxar uma conversa. Muitos aí não é verbal. Então, é bem difícil para que essa criança consiga socializar, principalmente na igreja, na escola, onde se encontra um conjunto, de pessoas. E dificuldade de aceitar mudanças. Então, ela está acostumada a fazer tudo de uma maneira e aí, quando muda, ela se desregulariza, tá? Então, a criança nível 2, ela tem essa tendência, essa força aí que ela não consegue aceitar as mudanças. No nível 3, dificuldade grave de comunicação e necessita de suporte para atividades do dia a dia, como comer, tomar banho, ir no banheiro. Então, o nível 3 seria aí um nível que precisa de muito suporte, principalmente dos pais e dos cuidadores o tempo todo, porque é aquela criança totalmente que necessita da ajuda diária de outro ser humano para viver. Criando confiança e vínculo. Respeite o tempo da criança, tá? Cada criança tem o seu tempo de interagir, de falar, de tocar, de querer fazer parte do grupo. Então, nesse primeiro contato, o que é importante? Falar pouco. Falar pouco de maneira assertiva. Como que nós podemos fazer isso? Você vai abaixar na altura da criança e simplesmente vai falar para ela assim, seja bem-vindo, vamos brincar? Só isso. Se tiver alguma figura, algo para interagir ali com ela, mostrar, ok. Se não, é só isso. Não se apegue se ela não olhar para você, se ela não responder, porque eles tendem a fazer isso muito, tá? Não ter uma resposta ali de imediato. Então, você vai falar, seja bem-vindo, vamos brincar? Não faça pergunta, por exemplo, você quer brincar? Seja assertiva, vamos brincar? E aí a criança, se no primeiro momento ela não sorriu, ela não quis falar oi, ela só se escondeu, é normal, tá? Não fique se sentindo chateado ou que não conseguiu interagir com a criança, porque no primeiro momento tem de ser assim mesmo. O importante é não desistir. Então, nesse primeiro contato, basicamente é isso.
bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, vamos brincar, vamos conhecer os colegas, vamos entrar na salinha, vamos dançar uma música e acabou. Escolhe uma dessas frases e finaliza esse primeiro contato com a criança, na altura da criança, sempre sorrindo, sem tocar na criança, respeite o espaço dela, tá bom? Nesse primeiro momento é somente isso. O falar devagar e frases curtas também faz parte na hora de você explicar uma história. Então, eu vou explicar uma história, não fica lendo, porque não vai haver interesse da criança ali. Então, se você vai explicar uma história, escolhe pontos mais importantes, principalmente se a criança for menor, e fale de frases curtas, frases fáceis de ser entendidas, frases que a criança consiga compreender, sempre com imagens. O autista ele precisa desse visual, tá? Então sempre quando você for lidar ou contar uma história para uma criança que tem autismo, o visual é muito importante. Então sempre tem ali a imagem daquilo que você está falando. Na ciência ABA, nós usamos reforçadores para manter a atenção da criança. Esse reforçador pode ser tanto elogio, brinquedo ou recompensa. Algum tipo de recompensa, um doce, algo do tipo. A criança, então, você dá um comando, a criança conseguiu alcançar o objetivo do seu comando. Então, ela vai receber uma recompensa. Isso motiva a criança a querer continuar fazendo. Então, ela faz porque ela sabe que vai ter uma recompensa depois. Tudo que nós fazemos no nosso trabalho, no dia a dia, a gente quer ter uma recompensa. Para a criança não é diferente. Para a criança autista, ainda mais. Para que ele se interesse pelo assunto, por aquilo que você está fazendo ali no momento, precisa ter um reforçador. Lidando com comportamentos difíceis, quando a criança entra em crise, por exemplo. O que fazer? O que fazer quando a criança está gritando, nervosa, chorando? A primeira coisa, tenha paciência, tá? Primeiro de tudo é você se manter calma, porque a criança tende a se regular no adulto. Então, se ela encontra um adulto que está calmo, ela vai se acalmar. Já é natural isso, tá? E trocar de ambiente. A criança está nervosa, chorando, irritada com aquele barulho, ou pode ser um barulho de choro de uma outra criança. Ela precisa se afastar desse estímulo sensorial que está fazendo ela entrar em crise. Se o estímulo ali por exemplo, não é barulho, é luz, você precisa diminuir esse estímulo. Precisa ir para um lugar mais calmo, com menos luz. Sempre ter esse lugar. A criança entrou em crise, ela precisa de um lugar mais calmo para estar, de alguém para acolher ela naquele momento. Não precisa abraçar a criança. Tem autismo que eles não gostam, tem autistas que eles não gostam desse toque, principalmente de pessoas que eles não convivem no dia a dia. Então você só vai levá-lo, né? Ou ver se não tem nada para que ele se machuque ali no ambiente que está e falar palavras de conforto. Olha, eu estou aqui com você. Ajudando na regulação emocional. Geralmente a criança também que vive aí no espectro, ela tem dificuldade de falar o que está sentindo. Então não sabe se está sentindo dor, se está com raiva, se está com medo, se está angustiado. Eles não conseguem expressar isso, principalmente os que não são verbais. Mas a importância do visual, dos cartãozinhos. O que eu faço? Tem cartãozinhos de emoções. Então eu uso o cartãozinho de raiva, de dor, de choro, de coração partido. Então eu tenho esses cartãozinhos onde que eu mostro, é isso que você está sentindo? Ou é isso aqui que você está sentindo? Pode falar, mostra para mim o que você está sentindo. Então essa é uma maneira de você ajudar a criança a encontrar a regulação emocional que ela esteja passando ali no momento. Criando um ambiente inclusivo. O que seria criar um ambiente inclusivo? Ambiente em que todas as crianças consigam participar de maneira assertiva de todas as atividades que estão sendo feitas ali no momento.
Isso requer um tempo, um trabalho, uma demanda. Brincadeiras em grupos estruturadas em que todos participem. A rotina precisa ser falada também logo no começo da aula. Então, você conseguiu que a sua criança entre ali na sua aulinha, está participativa, participou do louvor e agora vai começar a sua aulinha de fato. Comente com essa criança, olha, nós fizemos o louvor, nós fizemos a ofertinha, fizemos a oração, agora é hora da história, depois nós vamos no banheiro, vamos beber água, vamos fazer uma oração para terminar, ou antes vamos brincar. E aí depois a mamãe e o papai vai descer para vir te buscar e aí acabou a aulinha. Então, antecipa tudo que for fazer. A criança autista, ela precisa saber o que vai acontecer. Isso é para a vida. Toda criança, quando você for sair com a criança, antecipa o que vai ser feito com ela. Então, nós vamos sair, nós vamos fazer isso, isso e isso, ok? Então, ela já vai sabendo, tá? Isso evita crises. Então, entrou na salinha, rotina. O que vai ser feito? É isso, isso, isso. Sempre com um visual para ser de maneira assertiva. Quando nós perguntamos demais para a criança autista ou quando damos demandas demais para a criança autista, ela sente aversão da nossa pessoa. É triste isso, mas é verdade. Então toda hora você fica perguntando: você quer ir no banheiro? Você quer comer? Você quer brincar? Vamos lá fora? Você quer dar uma volta? Isso causa uma aversão, uma raiva e faz a criança entrar em crise. Numa tentativa de se aproximar com a criança, você acaba fazendo a criança entrar em crise de tanta demanda, de tanta pergunta que você está fazendo ali com a criança. Então, sempre, o principal de tudo é ter paciência, falar de forma clara, de forma básico, fala o básico. Vamos ao banheiro, vamos brincar, é hora do lanche, vamos guardar, tá? Então, sempre frases curtas faz com que a criança que vive aí no espectro tenha um maior entendimento daquilo que é para ser feito, ok? Espero ter ajudado, desejo vocês aí um ótimo final de semana. Beijo!